Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Depois de uma tarde gostosa, onde estivemos ali comendo tanta comida gostosa, não foi? Quase todo mundo estava lá, né? Tínhamos falta do Odaí, Mariana e alguns por aí, mas estava muito bom. E mais uma oportunidade, mais um convite que eu recebi, né? Um chamado de Deus através do Odaí para trazer a mensagem hoje. E eu creio que os irmãos devem pensar assim como eu, nós não podemos negar um chamado de Deus, porque quando Deus chama, é um chamado dele, né? Então nós precisamos atender. E eu estou feliz por essa oportunidade. E quando o Odaí me convidou, eu pensei assim, ultimamente a gente tem recebido tantas mensagens boas, vocês têm observado? Nossa, cada mensagem eu pensei, puxa, sobre o que eu vou falar? E aí, todos os dias, na hora que nós nos acordamos, eu e Gilmar, quando a gente ora, nossas orações ultimamente estão sendo muito de pedir, né? Pedir cura para os nossos irmãos, de pedir, vendo a situação dos nossos irmãos que têm sofrido muito com doenças, com outros problemas. Aí eu pensei, então tá aí o tema que eu vou falar. Vou falar sobre sofrimento, vencendo no sofrimento. E para a nossa meditação, eu queria que o Marcos projetasse ali para nós, por favor, Marcos. João, capítulo 16, o verso 33. Vamos ler juntos? Estas coisas... Vamos ler juntos? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que palavra de ânimo, de conforto. Deus falou que a gente ia passar por esse sofrimento. Todos nós passamos por sofrimento nessa vida. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu pensei muito sobre a minha vida, muitas coisas, episódios que já aconteceram, e teve um que me marcou muito. O meu filho caçula, o Júnior, quase todos vocês conhecem ele. Quando ele tinha de 2 para 3 aninhos de idade, nós morávamos numa cidadezinha pequena, e aí ele começou a dar uma febre. Era uma febre acima de 40 graus. E eu cuidando dele direitinho, aquela febre não passava e doendo a perninha dele direita. Ele deu 4 dias de febre e a perna doendo, que ele não conseguia mais esticar a perna ficava assim dobrada. E aí eu fiquei muito preocupada e Gilmar providenciou para eu levar ele para Paraíso, que era a nossa cidade maior, mais próxima. E nós fomos para Paraíso. Eu fui, Gilmar ficou trabalhando, né, amor? Gilmar trabalhava na agência dos Correios naquela época. E aí o Júnior, a gente ficou internado lá nesse hospital na cidade maior 4 dias. E a médica fez tanta compressa, a pediatra, que queimou a perninha dele. Já estava inflamada, e aí queimou mais ainda. Quando eu estava no 4º dia, eu estava lá com ele, e aí chegou um médico, que eu não tinha visto esse médico ainda. E ele chegou e falou assim, mãezinha, eu mandei esterilizar o centro cirúrgico, porque eu vou ter que amputar a perna do seu filho. Quando ele falou assim, eu falei, não, você não vai amputar a perna do meu filho. Eu fiquei brava com ele. Aí ele falou, mas eu preciso fazer isso. Aí eu falei que ele não deixava, que ele não ia fazer isso. E ele foi lá e chamou a pediatra. Aí a pediatra veio junto, tentar me acalmar e tentar me convencer para deixar fazer a amputação da perna dele, né, de uma perna. E a pediatra chegou, mãezinha, mas olha, ele é médico, ele é ortopedista, ele sabe o que ele está falando. Se não amputar a perna dele, ele vai morrer. Você prefere a vida dele sem uma perna ou ele morto? Aí eu falei, nem você agora toca no meu filho. Eu fiquei tão brava, mas tão brava. E
sabe o que eu fiz? Arranquei o soro e não deixei eles tocar no meu filho, nem ele e nem ela. Aí corri, liguei para Gilmar, liguei para o Euclides e a minha irmã. O Euclides é meu cunhado, que a gente considera como um pai, sabe? Ele casou com minha irmã, eu tinha 5 anos de idade. E eles moram na capital. E nisso eles já marcaram consulta com um ortopedista pediatra no hospital lá da capital, em Oswaldo Cruz. A gente tinha um plano muito bom na época, graças a Deus por isso. E aí ele falou, não deixa esses médicos tocar nele. Me espera aí que eu estou indo buscar vocês. E nisso o Gilmar já veio também. Quando eu contei para Gilmar já veio lá de Abrelândia para encontrar com a gente poder ir para Palmas. Quando chegamos em Palmas, aí eles vieram. Quando chegou, gente, eu já estava do lado de fora. A médica falou, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Ela ficou zangada comigo. Eu falei, eu assino, não tem problema nenhum, eu assino. E aí assinei o termo de responsabilidade, peguei os papéis e fiquei, quando eu arranquei o soro, ficou saindo sangue, eu botei um algodãozinho ali e fiquei segurando o menino do lado de fora, não quis ficar nem dentro do hospital. Quando minha irmã chegou, mas o meu cunhado, Gilmar, e aí nós fomos para Palmas. Quando chegamos lá, o médico já estava aguardando a gente, parte dos nossos familiares também já estava lá. Chegando lá, o médico com toda calma avaliou, fez um raio-x. Ele falou, pelo raio-x eu não tenho clareza para ter certeza do que precisa ser feito. Que era o que esse médico de Paraíso antes falou, que queria botar a perna dele, ele só tinha feito um raio-x. E aí o que ele fez? Ele falou, eu preciso fazer a tomografia, mas eu preciso fazer a tomografia das 2 pernas para eu poder fazer a comparação. E fez a tomografia. E nisso, eu chorava, sabe aquela mãe leoa, brava? Era eu. Eu chorava, eu me tremia, mas quando eu sentia assim, a minha família toda perto, aí eu me senti mais confortável, mais segura, sabe? Eu pensava, não vai ser só eu que vou estar aqui tomando essa decisão. Ok, e aí fez o exame, levou a gente, todos os parentes lá para uma sala, colocou bem uma luz bem grande o resultado do exame e falou assim, olha aqui, o médico falou, o problema dele hoje é uma artrite que deu uma infecção no nervo da perna, não é no osso, porque o médico queria cortar o osso, porque ele tem uma mancha de nascença, e o médico descobriu essa mancha de nascença no joelho dele com a tomografia. E o outro médico viu que estava inflamado por causa do nervo e achou que já era aquela mancha no joelho que estava causando todo o mal. Olha só. E aí fez a cirurgia, nós ficamos 14 dias internados lá no hospital com ele. Eu fiquei lá com ele. Pode projetar essa fotinha, Marcos, por favor? Aí, ó, naquela época, minha irmã já levou a televisãozinha, porque com 14 dias, ele já estava mais ou menos ali no 13º dia. Já tinha mais ou menos 13 dias que a gente estava no hospital. E com 14 dias ele recebeu alta. E vocês conhecem meu filho. Ele manca da perna? Não, nem manca da perna. Eu sofri muito, eu e Gilmar, nós sofremos muito nessa época. Foi um sofrimento que a gente não consegue esquecer. E nessa época nós éramos recém-convertidos. E eu tinha certeza que foi Deus que me deu aquela coragem, aquela força para eu enfrentar aqueles médicos. Foi Deus que me deu, porque eu não sou assim. Eu sou mansa, não sou, gente? Mas Deus me deu aquela coragem, assim, e hoje eu agradeço a Deus. Eu sou mansa, Gilmar? É sim. E Deus me deu a coragem para eu enfrentar e não deixar botar a perna do meu filho, graças a Deus. Hoje, nem manca da perna, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus. E eu sei, eu tenho certeza que Deus estava comigo e com o Gilmar atravessando esse sofrimento que nós passamos. Nós atravessamos por ele, passamos por ele. Graças a Deus, hoje ele estuda medicina lá no Brasil, e aí um dia desse ele disse que estava sentindo uma dor no joelho. Meu filho, o que é isso? O que é isso? Sabe o que ele fez? Ele foi lá no médico que fez a cirurgia e perguntou para ele, doutor,
eu estou sentindo uma dor aqui, assim, o médico olhou, não, isso não tem nada a ver, você deve ter machucado jogando bola, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. Ainda convidou ele para poder assistir, né, os procedimentos que ele faz, as cirurgias, e eu fiquei feliz, assim, pela essa amizade. Aí ele ligou com esse médico para a gente, fez chamada de vídeo, e eu tive a oportunidade de agradecer esse médico mais uma vez. E aí, na época, depois que ele melhorou, eu dei vontade, um dia, de pegar o meu filho e ir lá naquele médico que me amputar. Eu pensei, comecei a orar, e falei, não, eu vou orar a Deus, para que Deus ajude ele a ter mais cautela, mais discernimento, e não fazer isso, porque depois eu soube de muitas pessoas que ele fez isso, que ele cortou braço, perna. As pessoas hoje são mutiladas, né, por esse médico, por esse homem que diz que é médico, né? Infelizmente. Então é isso. Então, muitas vezes, na nossa vida, às vezes, é inevitável, às vezes não, é inevitável a gente viver e não sofrer, e não passar por um tipo de sofrimento. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, eu tenho certeza, vocês vão ter um sofrimento, uma história de sofrimento para contar. Se eu perguntar para a Lu, se eu perguntar para o Silvio, para a Cristiane, para a Nara, para qualquer um de vocês, para o Fábio, qualquer um de vocês vai dizer, vai ter um relato, vai ter uma história de dor, de sofrimento. Porque aqui nessa terra, como disse o verso que nós lemos, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu estou contigo. Quem fala isso não sou eu não. É Deus que fala isso para nós. Então, nós precisamos enfrentar os problemas, os sofrimentos que Deus permite que aconteça conosco, de cabeça erguida e mais apegadinhos com Ele. Quando vier um sofrimento, o que nós temos que fazer? Nos apegar em Deus. Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Né? Ellen White disse que a única coisa estável e segura que existe nessa vida, sabe o que é? A palavra de Deus. Amém. A única coisa segura, estável, é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos assegurar nela, confiar nela. Nela nós vamos encontrar força, esperança para suportar qualquer dor, qualquer sofrimento que nós tenhamos que passar. E na Bíblia, meus irmãos, nós vemos personagens que enfrentaram sofrimentos muito, muito grandes. Vamos falar um pouquinho de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, e ele perdeu tudo. Ele era um dos homens mais ricos da região. Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu toda a sua família de uma só vez. Ele tinha muitos filhos. Ele perdeu a mulher e todos os filhos. Jó perdeu a saúde. Olha o sofrimento de Jó. Mas sabe o que foi que Jó não perdeu? Alguém chuta aí? A fé. Jó não perdeu a sua fé. Eu acho tão bonito. Quando esses dias eu estava lendo, né, fazendo o ano bíblico, eu li o livro de Jó. Cada relato que eu vi, eu falei, Senhor, que exemplo. Deus é maravilhoso em ter deixado para nós essa carta de amor, né, que ela nos inspira e ela nos fortalece. Cada vez que a gente lê, a gente se fortalece. E nós precisamos nos dedicar mais para que nós possamos ler, conhecer e colocar em prática, como o Odaí acabou de falar, né? Nós não precisamos só de ler, nós precisamos viver a palavra, praticar. Não, quando fala de sofrimento, nós não podemos, não tem como a gente não lembrar também de Paulo, né? Paulo sofreu demais. Ele sofreu perseguições, naufrágios, prisões. Mas sabe o que ele falava? Sabe qual era o pensamento dele? O sofrimento aqui dessa vida presente não há de se comparar com o futuro glorioso que Deus preparou para nós. Ou seja, isso aqui tudo é passageiro.
Sejam firmes. Em outras palavras, ele quis dizer isso. Sejam firmes. Minha mãe gosta de dizer assim: minha filha, o que é bom, passa. Mas o que é ruim, passa também. É quase o pensamento de Paulo, né? Paulo dizia isso. E quanto mais a gente vai lendo a Bíblia, mais a gente vai entendendo o cuidado e o amor de Deus para conosco. A perspectiva bíblica nos mostra que Deus não causa nosso sofrimento, mas Ele usa essas circunstâncias para moldar o nosso caráter e para nos aproximar dele. Obrigada, Marcos. Melhorou aqui. E para nos aproximar dele, às vezes Ele permite que a gente sofra, que a gente passe por alguma coisa, para a gente entender a nossa fragilidade, para a gente entender que nada nós somos sem Ele, que Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Redentor, e que nós dependemos dele para tudo. Gente, se nós trabalhamos, nós temos saúde, quem deu? Se nós temos vida, se nós temos família, quem deu? Tudo vem de Deus. Tudo de bom que acontece conosco vem de Deus. Então nós precisamos ser gratos. E como é que nós somos gratos a Ele, gente? O que vocês acham? Como é que nós podemos expressar a nossa gratidão a Deus? De que forma? Como vocês acham que nós expressamos, que nós podemos expressar? Sendo obediente. Sabe, eu aprendi uma coisa que isso me traz tanto conforto. A obediência, ela me protege. Quando eu faço algo que eu sei que está certo, a gente sabe quando a gente está fazendo uma coisa errada. O Espírito Santo nos diz. Ele nos diz bem baixinho quando a gente está fazendo uma coisa errada. Ele toca em nós. Então nós sabemos. Então quando nós obedecemos a Deus, nós estamos sendo protegidos. Ele nos protege. Em 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, meus irmãos, o propósito do sofrimento, Deus permite o sofrimento para que possamos desenvolver resiliência. E o que é resiliência? Alguém sabe me dizer o que é resiliência? Resiliência é você ser persistente, firme. Sabe, quando eu penso na palavra resiliente, eu penso no elástico. Ele estica, mas ele não quebra. Na vida é assim, a gente passa por um sofrimento, mas a gente não desiste, a gente aprende com ele. Então, resiliente é basicamente isso, é a gente aprender com o sofrimento que a gente passa. Deus permite o sofrimento para que a nossa fé possa ser aumentada, para que nós possamos depender dele também. Muitas vezes são nesses momentos que nós mais buscamos a Deus. A história de José ilustra bem isso também. Ele foi vendido como escravo, foi preso injustamente, mas ao final de sua vida, ele entendeu que Deus estava com ele e tinha um propósito em cada desafio. Ele entendeu que aquilo que ele estava passando tinha um propósito, como diz o livro que vocês estão lendo, né, Mariana? Tudo tem um propósito. Deus não nos criou por acaso. Deus não nos trouxe aqui para os Estados Unidos por acaso, meus irmãos. Ele tem um propósito para nós, para mim, para você aqui. Então, o que Ele quer de nós? Ele quer que nós demos o nosso melhor, mesmo em situações adversas. Quando sabemos o nosso propósito, nós sabemos também quem está do nosso lado. Quando eu estava passando por esse problema, eu e Gilmar, com o nosso filho, a gente sabia quem estava conosco. A gente sabia que a gente podia contar com ele.
O sofrimento pode nos ensinar a ter compaixão uns dos outros, a valorizar as bênçãos que temos e a fortalecer a nossa fé. Então, em outras palavras não, eu vou num verso que eu gosto muito, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Então, quando você estiver passando por um problema, sempre pensa, isso vai passar e eu preciso aprender com isso aqui que está acontecendo comigo. Eu preciso aprender, independente do que seja. Independente de que seja um sofrimento pequeno ou um grande sofrimento. Jesus é o nosso supremo exemplo. É um exemplo supremo de como enfrentar o sofrimento. Ele sofreu rejeição. Imagina se sentir rejeitado. Ele sofreu dor física, morte na cruz. Eu fico imaginando o que Jesus passou na cruz por mim e por você. Ele derramou a última gota de sangue por mim e por você. Ele não tinha pecado nenhum. Mas mesmo no sofrimento, que Jesus passou, ele confiou plenamente no Pai. Ele sabia que aquilo tinha um propósito. E o propósito era salvar a mim e a você. Por isso que ele passou por tudo isso. Jesus, ele se identifica conosco. Quando nós estamos sofrendo, ele se identifica conosco. E ao enfrentarmos os nossos sofrimentos, os nossos desafios, os nossos problemas, às vezes é problema com o filho, com a família, com doença, qualquer que seja o problema, nós podemos ter a certeza de que Ele caminha ao nosso lado, entendendo a nossa dor e nos fortalecendo. Nós precisamos ter essa certeza, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos. Que nem diz o nosso louvor, né? Não sei como, não sei quando, mas eu sei que Ele vai agir. Ele vai agir na minha vida e na sua vida. Amém. Confia, irmãos. Confia que Deus tem o melhor. Amém. O nosso papel é enfrentar o sofrimento de cabeça erguida, com fé. Um dia desse eu chorei muito, sabe? Quando eu mandei uma mensagem para a Jocilene e ela falou: Tida, eu vou mandar um áudio para você, porque através do áudio você vai sentir, através da minha voz, como que eu estou. Gente, quando eu escutei aquele áudio, eu falei: Senhor, como o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus vivo. Ela falou assim para mim, as palavras dela, ela falou as palavras que eu falei: Senhor, e ela que fala, vai dar certo, viu? Ela fala o tempo todo, a gente vai dar força para ela e ela que dá força para a gente. A gente chora e ela: não, eu vou falar para você, porque aí você vai ver como que tá, como que eu tô, através da minha voz você vai sentir. Ela falou assim: o meu diagnóstico chama-se vida eterna. Amém. Vida eterna é o meu diagnóstico. Não há o que temer, porque Deus fará o melhor. Ela disse para mim. E aí, eu que chorei. Eu fiquei até, falei: Senhor, eu sou chorona mesmo, né, Marlúcia? Eu e a Marlúcia somos choronas. Assumidas. Então, meus irmãos, a fé, ela nos dá força para continuar enquanto
A esperança nos lembra que há um futuro glorioso nos aguardando. Amém. Devemos focar não apenas na dor presente, mas na alegria futura que Cristo nos promete. A Bíblia nos incentiva a não olhar para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Quando eu era lá de outra denominação, tinha um louvor que eu gostava tanto de ouvir ele, de cantar ele, eu gostava de cantar na igreja, que ele falava assim, parece que quando eu cantava ele, eu via como é que era, né? Falava assim, é lindo sim, é lindo o lugar que Deus preparou para mim, uma linda mansão dourada, toda cercada de jardim. Os muros são de jaspe, eu nunca vi coisa linda assim. Estão imaginando? As ruas são de ouro, brilhantes que não tem fim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. Vai ser assim? Lindo mesmo. Quando fala de sofrimento, eu lembro também de uma pessoa. Eu queria que você projetasse essa foto, Marcos, por favor. Nem o Mar sabe disso. Olha, essa pessoa chama Cida. Ela era a esposa do meu irmão. Ela enfrentou um problema muito sério. Ela teve câncer de útero. E o médico um dia chamou ela e falou assim, essa foto aqui foi no dia que meus pais fizeram 50 anos de casados. Hoje meus pais já têm 63 anos de casados. Então essa foto aqui já tem bastante tempo. E aí, no dia que ela descobriu que ela estava com essa doença, ela procurou o médico, começou a fazer o tratamento, fez radioterapia, depois fez quimioterapia. Eu sei que ela morava na minha cidadezinha junto comigo, meu irmão morava lá também. E aí, um dia eu estava só eu e ela. Nessa época eu estava dando aula, estava na escola, e ela gostava muito de me ajudar, a fazer as coisas no computador para mim. Aí um dia eu fui, enquanto eu estava, a gente deu fome, eu fui preparar alguma coisa na cozinha. Quando eu fui preparar alguma coisa na cozinha, ela mexendo na internet, ela falou, cunhada, corre aqui, vem cá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá onde ela estava, ela me mostrou no computador, ela falou assim, escrever uma música, está aqui na internet, e a música conta a minha história. Eu falei, como assim? Aí ela falou, escuta só a música. A música fala assim, ó. Não temo mais o mar. Não. Ela estava sofrendo muito, né? Eu não sei muita letra de cantar essa música, mas o corinho fala assim. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Ela descobriu, ela estava com essa doença e ela descobriu que essa letra, através dessa música, dessa letra, ela descobriu que ela não estava atravessando sozinha, que Deus estava no barquinho dela. Eu chorei muito, eu fiquei muito feliz, abracei ela. Falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor fez ela entender que ela não está sozinha. E ela não tem só a gente aqui, ela tem o Senhor. Né? Então foi mais fácil para ela, quando ela sentiu essa confiança, essa segurança, que Deus estava carregando ela. Deus não estava fazendo as pisadas na areia. Que só tinha uma pisada, e a pisada era de Deus, porque ela estava nos braços do Pai. Então, essa música, toda vez que eu ouço ela, eu lembro dessa minha cunhada, porque mexeu muito com a gente. Vencer o sofrimento não significa evitá-lo, mas sim enfrentar cada momento com a certeza de que Deus está ao nosso lado, usando as dificuldades para nos transformar e nos moldar. Que possamos, ao enfrentar nosso sofrimento, confiar naquele que venceu o mundo e que nos promete paz
em meio à dor. Ele nos promete. Se você está enfrentando um momento de sofrimento, lembre-se de que Deus não lhe abandona. Entregue a Ele as suas dores e permita que Ele transforme a sua vida. Permita que Ele transforme. Nós possamos nos aproximar de Deus cada dia mais, com o sofrimento ou sem o sofrimento. Eu queria chamar a Micaela para cantar um louvor, que esse louvor é uma oração. Irmãos, que a nossa esperança de morar na Canaã celestial, ela possa estar mais nítida aqui na nossa mente, que nós possamos estar assim focados em morar definitivamente nas mansões celestiais, porque lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Escuta só a letra desse hino.